Neste domingo, o 13 Futebol Clube completa 100 anos de história aqui no futebol brasileiro, especialmente em Campina Grande. Nós estamos aqui ao lado de Arthur Bolinha, presidente atual do Galo da Borborema. Bolinha, eu queria que você, em poucas palavras, falasse o que representa para você estar à frente do 13 nesse centenário do clube. É um misto, né? Entre a alegria de poder estar dando minha contribuição enquanto torcedor, né? Somando mais um tijolo nessa construção de 100 anos, que tantos abnegados, 13 anos, conseguiram conduzir. Com um pouco de tristeza pelas dificuldades que o clube vive nesse ano que a gente imaginou que pudesse estar vivendo e colhendo frutos de vitórias. Então, assim, é um misto entre alegria, por estar dando minha contribuição de certa forma, e tristeza pelo que a gente está vivendo. Eu gostaria de estar vivendo dias melhores, tanto do ponto de vista futebolístico, de conquista dentro de campo, como também fora de campo. Haja vista as dificuldades que o 13 vive, com dívidas realmente muito acima da sua capacidade de adimplência. Quais os momentos que o senhor considera mais emblemáticos nessa trajetória do 13? Ao longo desse tempo? Isso. Assim, para mim, isoladamente, qual foi o momento mais importante da sua... Foi o primeiro título que eu tive a oportunidade de enxergar do 13, né, em 81. O 13 foi campeão depois de muitos anos, acho que fazia... Porque teve aquela conquista de 75 que ficou sob júdice, então... Enfim, não foi um título reconhecido como título de fato, né? Parece que ficou dividido em 13, Botafogo, depois anularam, enfim, ficou um imbróglio lá. Mas o fato é que o 13, quando foi campeão em 81, a última vez que o 13 de fato tinha sido campeão, podia dar o grito de sou campeão, tinha sido em 66, eu sequer era nascido. Então, foi a primeira vez que eu vi o 13 campeão dentro de campo, né? Foi o 13, acho que foi um jogo contra o... Não lembro, foi no PV, tava lá com meu pai, terminou o jogo, a C13 invadiu o gramado, foi aquela festa. Porque era um jogo que o 13 tinha que ganhar, se o Campinense não ganhar o jogo que estava jogando, aí o Campinense parece que era contra o Guarabira, aí o 13 já era campeão porque não conseguiria ser mais alcançado. Para mim foi muito marcante aquele título. Isoladamente, para mim, enquanto torcedor, foi aquele momento. E como presidente? Foi a conquista do título em 2023, sem sombra de dúvida, né? Um ano que a gente teve muita felicidade em fazer algo que tudo que a gente conseguiu fazer naquele primeiro ano deu certo. O futebol tem muito disso, né? Futebol, às vezes você tem um elenco caro e você não consegue entregar resultado. E às vezes você tem um elenco mais modesto e você consegue entregar resultado. Foi o caso de 2023. O time deu liga, né? Na época a gente foi campeão com 6º orçamento. Quer dizer, você ser campeão com 6º orçamento na Paraíba é coisa que realmente poucas vezes acontece, né? Principalmente quando se trata de um time de camisa, um time de tradição, um time que não é fácil jogar no 13 não, viu, João? Os jogadores me dizem de forma assim reiterada, muito difícil jogar no 13. Você vê, tem um histórico aí de muitos jogadores que não tiveram sucesso no 13 e foram para outros clubes e tiveram sucesso. Porque a torcida é uma torcida que cobra muito, uma torcida muito exigente, e muitos jogadores sentem o peso dessa responsabilidade e termina tirando deles um pouco da confiança. Não é? Então, em 2023, a gente montou um time jovem, de jogadores que não eram tão testados, do ponto de vista de ter disputado campeonato em grandes times, mas mesmo assim deu liga e conseguimos vencer aquele campeonato com muito esforço, mas também foi um momento muito bonito. O 13 chega aos 100 anos ainda com desafios financeiros importantes. Qual o plano para equacionar essas dívidas e garantir a sustentabilidade do 13? Veja só, a gente está no processo de recuperação judicial. Quando nós assumimos o 13, a primeira contratação que eu fiz foi um advogado, escritório de advocacia, que o 13 não tinha. Você ter ideia, tinha mais de quase 100 notificações judiciais que sequer tinham sido abertas e as coisas correndo completamente à revelia. E aí eu fizemos uma reunião com o jurídico do 13
o escritório contratado, mais o diretor jurídico, que é o doutor Alberto Catão, para a gente tentar levantar quanto era, na época, o passivo do 13 em termos de dívida. A gente achou, à época, algo em torno de 12 milhões, 13 milhões de reais, uma coisa mais ou menos desse tipo. Quando a gente entrou com a recuperação judicial, 2 anos, 1 ano depois, ou 1 ano e meio depois, foram habilitados execuções que superaram 30 milhões de reais. Porque apareceu uma quantidade enorme de execuções que a gente não tinha nem conseguido localizar. Então hoje o débito do 13 ultrapassa 30 milhões de reais. E obviamente você há de convir que para qualquer clube na Paraíba que se vê diante de uma dívida dessa magnitude, considerando o tamanho do orçamento que a gente vive, tecnicamente você percebe que esse time economicamente ele está completamente inviabilizado. Não tem como é que você vai pagar uma conta de 30 milhões. E outra coisa, essa conta de 30 milhões que eu estou te falando, são contas de processos ganhos contra o clube em fase de execução. Não são débitos que estão sendo discutidos não, viu? Todos os seus titulares, quem tem os valores a receber, já está em fase de execução. Ou seja, o direito dele já é líquido e certo. Então a gente entrou com a RJ para tentar construir caminho para negociar essa dívida, tentar reduzir ela ao menor tamanho possível, escalonar o pagamento dessa dívida, para que com isso o clube pudesse ter alguma previsibilidade administrativa, financeira, e que pudesse se montar um planejamento com base nessa realidade que se vive. Porque se você não enfrenta isso de cara, o que é que você acontece? Você fica com tudo bloqueado, todo o recurso que o clube recebe é bloqueado. Se eventualmente o clube tiver alguma cota para poder receber, é bloqueado. Se o clube tiver algum patrocínio para receber, é bloqueado. Ou seja, você sufoca financeiramente o clube. E aí você inviabiliza o clube de vez. Então, o caminho naturalmente é RJ. Então, nós tivemos uma assembleia essa semana, infelizmente, o plano que a gente apresentou aos credores, eles não aceitaram. E a gente teve a responsabilidade de apresentar um plano que eu entendo que, mesmo com muito esforço, porque qualquer dinheiro para o 13 hoje é muito, mas a gente teria um esforço de todos, a gente talvez tivesse condições de cumprir, mas eles não aceitaram. Eu jamais faria um plano, ou apresentaria um plano, porque esse plano que nós apresentamos é um plano que leva uma quantidade significativa de anos a uma categoria, que é a categoria 1, que são aquelas pessoas que têm crédito a receber de relações de trabalho, o tempo de pagamento era menor, a categoria 3, que são os fornecedores, o tempo de pagamento é maior. De modo que a gente apresentou um plano, como eu disse, que a gente pudesse entender que o 13 teria condições de cumprir, mesmo com esforço. Eu não serei presidente do 13 quando esse plano estivesse em execução. Por isso eu tive muita responsabilidade de apresentar um plano que pudesse o 13 cumprir. Se eu tivesse apenas a preocupação de ter o discurso fácil, de transferir a responsabilidade de todo jeito, eu podia propor qualquer plano. Talvez os credores pudessem aceitar porque imaginavam que tivesse saído com um bom plano, com uma boa perspectiva de receita. O 13 dificilmente conseguiria honrar e aí a gente teria o caos literalmente financeiro estabelecido. Então assim, a gente apresentou o plano, eles não aceitaram, a lei determina que eles terão até 30 dias para propor um plano de lá para cá, e eu espero que eles proponham um plano que realmente seja exequível e que o clube tenha condições de honrar e que eles, por sua vez, tenham condições de receber. Não adianta imaginar que eles vão propor um plano de todo jeito, esse plano vai ser aprovado, se o clube não cumprir, porque o plano ficou fora de uma realidade do clube, a falência termina sendo alcançada. E eu acho que isso serve para todo mundo. Não? Eu conversei com alguns advogados, fiz questão de dizer a eles que o que eu estava fazendo enquanto presidente nesse momento era uma tentativa de dar a eles condições
de receber alguma coisa e ao clube condições de continuar se mantendo com alguma previsibilidade. E que fico muito à vontade para dizer isso, porque nenhum real desse passivo que está lá foi gerado pela nossa gestão. Nenhum real. Desses 30 e poucos milhões que tem lá de débito, todos eles são débitos remanescentes da nossa gestão. Não tem um real lá da nossa gestão. Durante esses 3 anos a gente cumpriu os compromissos com os jogadores, com os funcionários, rigorosamente em dia. Atrasamos essa última folha, porque estávamos esperando liberação de recursos de patrocínio e que a gente tinha que pagar esses convênios com recursos de recibos da data após o recebimento do convênio, porque do contrário a gente teria uma prestação de conta reprovada. Então eu tive que segurar os pagamentos para fazer quando eu recebesse esse dinheiro, porque senão eu iria receber esse dinheiro e não teria como utilizá-los. Ô Bolinha, quando fala o 13 pode decretar falência, muita gente pensa que é o fim do time. É isso ou não? Não, veja só, a falência de um time de futebol, primeiro, o time de futebol, por a natureza do 13, por ser uma entidade associativa sem fins lucrativos, ele não é completamente alcançado pela lei da falência como se fosse um CNPJ de uma empresa convencional. Isso é um fato. Não tem nada pacificado ainda, de certa forma, como é que se deve agir num processo desse. Porém, por exemplo, foi constituída a lei da SAF, que ela foi constituída com o objetivo exatamente de dar um socorro aos clubes no Brasil, que todos eles, do Flamengo ao time mais simples, viviam um momento de extrema dificuldade. Todos eles na iminência, literalmente, de falir. Então veio a SAF para tentar ser um socorro nisso. Porque a SAF ela não é só apenas dinheiro, ela também tem natureza jurídica. Então a SAF, uma vez constituída, a SAF ela pode assumir o time de futebol, uma vez constituída, tocar o time de futebol, desassociado da associação, que é o 13 hoje enquanto associação. O débito é da associação, não é do time de futebol. Você pode tentar construir isso aí, uma SAF, Sim. E que ela comanda o time de futebol e a dívida fica remanescente na associação. Já tem alguma SAF interessada no 13, Bolinha, para você, Rapaz, antes de deixar Se nós tivéssemos aprovado o nosso plano, João, eu tenho certeza que a gente talvez terminasse o ano com alguma proposta efetivamente posta na mesa e que fosse muito atrativo para o 13. Sem esse plano aprovado, eu não tenho condições de dizer a você, com toda honestidade, se a gente vai ter possibilidade de encontrar investidores que estejam dispostos a constituir uma SAF e assumir o departamento de futebol do 13. Por quê? Porque nenhum investidor ele vai chegar num clube sem que essa dívida esteja tratada de um tamanho que ele entenda que seja administrável, com os pagamentos escalonados, para que ele possa ter alguma previsibilidade, concorda? Uhum. Então, não dá para a gente imaginar que nenhum um investidor ele vai chegar assim, olhar para o 13 e dizer, não, eu vou pagar 30 e tantos milhões de débito do 13, mas vou fazer 15 milhões de investimento no centro de treinamento, mais 8 milhões de investimento no PV. Isso é muito dinheiro para o nível de retorno que o 13 pode alcançar a eles. Então, isso precisa que as pessoas tenham certo grau de racionalidade nessa análise. Então, assim, eu entendo que se nós tivéssemos aprovado a recuperação judicial de acordo com a proposta que a gente havia posto, a gente conseguiria, porque nós iríamos reduzir a dívida para pouco mais de 7 milhões de reais. Eu acho que ficaria 7 milhões e meio mais ou menos. Quer dizer, uma coisa é você dever 30 e poucos milhões, outra coisa é dever 7. A diferença é muito grande. Então, a gente reduziria essa dívida para pouco mais de 7 milhões. E aí, obviamente, escalonando isso aí, você tornaria o 13 um ativo interessante para você despertar interesse, né, de muita gente que quisesse fazer os investimentos no clube com muita camisa, com muita tradição, com muita história, um clube centenário, como é o nosso Galo. Mas, infelizmente, não aprovou. Pedi aí a Deus, né, que os credores do 13, que a bola agora está literalmente com ele, possam analisar isso aí
e que tomar a melhor decisão no sentido de tornar essa dívida do tamanho que o 13 realmente possa pagar. Se ele disser, não, eu não quero fazer nada, está lá posto, o débito é 31 milhões e a justiça provavelmente ela pode decretar falência, a gente vai tentar ver qual seria o remédio jurídico que a gente poderia adotar, mas cabe hoje aos credores de fato fazer valer o bom senso e tornar essa dívida do tamanho que o 13 tenha condições de honrá-la. Com relação ao seu mandato, o senhor expressou o desejo de antecipar as eleições. Como é que ficou essa questão? Na verdade, eu já não saí por conta exatamente desse processo de RJ. Né? A Anatólia tinha conversado comigo lá atrás, quando eu... Presidente do Conselho Deliberativo do 13, né? Perfeito, né? Que é uma pessoa que eu respeito demais, é um cara assim, extremamente sério, gosto muito de Anatólia, um homem sério. Né? Faz um grande trabalho enquanto presidente do Conselho, dentro do que está ao seu alcance, claro. Né? É composto de um bom conselho. Eu acho que boa parte dos conselheiros tem uma boa relação, admiro muito. Né? Enfim, a gente sempre teve uma relação muito boa, executiva com o conselho. Nunca tivemos qualquer tipo de... Sempre também tivemos uma relação respeitosa e transparente, que eu acho que é muito importante. Então, assim, eu ia sair antes. E aí, Anatólia disse, não, vamos terminar a Série D, e é o tempo que termina, que a gente tenta vencer essa questão de RJ, para que a gente possa sair. Já que sua gestão começou, você está lidando com advogado, escritório constituído, tudo, e aí a data era ontem, né, que foi a data da RJ. E aí ficou para mais 30 dias, mas eu quero ver se, no mais tardar, no máximo 30 dias, a gente está saindo do 13. Devo sentar na próxima semana com a Anatólia para a gente definir direitinho essas datas para que possa antecipar as eleições. Eu não sei se o Conselho vai antecipar a eleição no sentido de que a eleição é em abril, de trazer de abril para cá, ou se vai fazer uma eleição tampão, não sei. Aí o Conselho é quem tem autonomia e prerrogativa para poder decidir nesse sentido, mas aí compete ao Conselho fazer. Se fosse depender da minha vontade assim, eu acho que para o próprio clube, talvez antecipar as eleições fosse melhor do que fazer uma eleição tampão. Porque se você faz eleição tampão agora, o cara termina em abril o mandato, é muito curto, não é? Isso. E já vem campeonato aí... Perfeito. Então, eu acho que talvez seja mais sensato se o Estatuto também permitir, não sei, conheço profundamente o Estatuto. Né? Quem mais conhece o Estatuto no 13 seguramente é Tagino, vou até consultá-lo. Né, para que a gente possa ver se tem possibilidade de trazer essa eleição, porque eu acho que tem que fazer urgente. Haja visto, a gente está no processo de praticamente já início de montagem de elenco do próximo ano. De pré-temporada, né? E aí vai, né? Então tem que correr com essas questões. Eu quero, na próxima semana, já estar sentando para a gente estar definindo de verdade uma data para a gente poder, né, deixar o clube caminhar bem nesse sentido. Qual a mensagem que o senhor deixa aí para a torcida nesse momento histórico do Galo? Primeiro, assim, eu quero agradecer a todos os 13 anos que nos apoiaram ao longo desse mandato, desse quase 3 anos de mandato, né? 3 anos, na verdade, de mandato. Né? Vivemos bons momentos, vivemos momentos de dificuldade. Né? Esse ano, obviamente, a gente gostaria de ter tido um ano de conquista, que é sempre bom ter alguma conquista no ano do seu centenário. Tem a importância, a simbologia da data, um carimbo que fica para sempre, não tem jeito. Né? Mas, infelizmente, nem sempre no futebol acontece da forma como a gente quer. Nós, no primeiro ano, tivemos a felicidade de ser campeão. No segundo ano, fizemos um time extremamente competitivo, que tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre, em 2024, foi um ano que não foi um ano de conquista, mas foi um ano de excelente performance esportiva. Você veja, o 13 conseguiu, em 2024, liderar o Campeonato Paraibano. O 13 fez 7 pontos a mais na fase de classificação do que o Souza, que foi o campeão. Conseguimos startar 7 vitórias consecutivas. Fazia quase 40 anos que o 13 não conquistava 7 vitórias consecutivas no Campeonato Estadual. Mesmo na hora H, a gente teve a infelicidade de não conseguir eliminar o Souza aqui em Campina Grande. Perdemos a classificação em Campina Grande. Veio a Copa, a Série D. Na Série D, fizemos a 3ª melhor campanha do país. Né? E na hora H, em casa novamente, a gente não conseguiu o acesso. Então,
São coisas que fogem ao seu controle. Você, com a diretoria, você chega uma hora, quando o time entra em campo, seu papel naquele momento acabou. A gente lamentou. E eu acredito que muito do que a gente aconteceu em 2025 de dificuldade, João, é consequência do que a gente viveu em 2024. 2025 não terminou sendo um pouco disso. Por quê? Porque 2025, a gente iniciou o ano sem calendário, no sentido do primeiro semestre, porque nós não tínhamos Copa do Nordeste nem Copa do Brasil, e que são duas competições importantes do ponto de vista orçamentário, que dá um certo fôlego financeiro ao clube, né? E pelo sucesso que nós tivemos na Série D, isso terminou fragilizando a comissão técnica. A gente tentou manter, mas nós não conseguimos, porque nossa ideia era ter mantido a comissão técnica da Série D, Vaguinho, Mancha. Inclusive com o Mancha chegamos a renovar e depois ele recebeu uma proposta e terminou indo por Confiança, juntamente com o Vaguinho. O Vaguinho tinha renovado também com a gente de certa forma, mas teve problema com torcedores e que chateou ele e ele disse, não, presidente, eu não tenho mais vontade de ir nesse momento não, por conta disso, eu também respeitei. Então assim, se nós tivéssemos subido em 2024, provavelmente a gente teria mantido a comissão técnica e eu acho que a gente teria tido talvez um desfecho diferente a nível de primeiro semestre. E que por sua vez, como nós estaríamos disputando a Série C, a pressão seria menor para que a gente pudesse alcançar o resultado que a gente pretendia. Mas infelizmente não deu certo, né? A gente lamenta demais, eu peço desculpas à torcida, porque não era o que eu queria, não era o que ninguém queria, a gente procurou trabalhar dentro do que a gente podia, mas infelizmente não aconteceu, né? Pedir a Deus que as próximas direções que possam vir assumir o 13 possam, né, e vão contar com o meu apoio, com minha ajuda, quem quer que seja o próximo presidente do 13, no que eu puder continuar ajudando, enfim, dentro das minhas possibilidades eu farei, porque eu aprendi a gostar do 13 em função da memória do meu pai, por toda a relação que meu pai me ensinou. Normalmente a gente começa a gostar de um clube e o pai é preponderante nesse processo. No meu caso foi meu pai, né? Passei isso para os meus filhos, né? E eu quero que o 13 continue existindo por mais 100 anos, por mais 200 anos, né? Então assim, é dizer que a gente precisa estar unido sempre, sabe? Apenas dizer o seguinte, que quem já foi diretor do 13 sabe, mesmo quando a direção erra, obviamente você erra porque você aposta, o jogo não deixa de ser aposta, não é? E você às vezes aposta dá certo, às vezes aposta dá errado. Não há aquela intenção deliberada de fazer, né? Mas assim, que as pessoas tenham um pouco mais de compreensão nesse sentido e que possam, dentro de cada um, ter sempre sua consciência de respeitar o CPF de cada um, né? Porque às vezes determinado torcedor passa do ponto e você termina atingindo a pessoa, e isso é muito ruim, né? A pessoa está lá, ser presidente do 13, como ser presidente do Campinense, é um trabalho voluntário. Você deixa de estar no convívio de sua família, cuidando dos seus negócios, gastando dinheiro, e você ser detratado por isso, não é algo que realmente faz muito sentido, né? Então assim, que as pessoas entendam um pouco isso e que respeitem um pouco quem está à frente e apoiem, pô. Mesmo a pessoa errando, eu tenho certeza que ele não tem a intenção de errar, quem quer que seja, né? Às vezes tudo é uma forma de como chega. Uma coisa é se eu chegar e dizer, não, João, eu acho que você não entende sua intenção, mas vamos por aqui. Outra coisa é eu chegar, João, estou imbecil, estou incompetente. É óbvio que você não vai gostar, né? Você não consegue ter o mesmo resultado agredindo os outros, chamando os outros disso ou chamando os outros daquilo. Portanto, era isso que eu queria dizer, né? Mais uma vez, agradecer a todos os 13 anos que nos apoiaram e que ainda continuam nos apoiando, né? Agradecer a torcida do 13, e especialmente eu gostaria de agradecer a torcida jovem do 13, viu, João? Que é a torcida que tem mais representatividade, né? O Chico da Tocha também e as outras torcidas, porque assim, apesar de todas essas dificuldades que nós tivemos, as torcidas organizadas sempre me respeitaram muito e respeitaram a nossa gestão. Eu sou muito grato a isso, porque eu acho que eles sempre entenderam que mesmo quando não estava dando certo,
a diretoria, de forma isolada, ela não tinha responsabilidade sobre isso. Porque em momento nenhum a gente deixou faltar nada ao 13. Salários, infraestrutura, alimentação, nutrição, método, departamento, logística, tudo que envolve o futebol, tudo que estava ao alcance da diretoria, a gente conseguiu garantir. Agora, se dentro de campo o jogador não corresponde, felizmente foge a nossa situação, né? E a gente, quando contrata, a gente contrata na expectativa de que ele corresponda, mas nem sempre acontece. Portanto, era isso que eu queria colocar, agradecer a você o espaço. Conversamos aí com o presidente do 13, Arthur Bolinha, sobre os 100 anos do 13, que completa neste dia 7 de setembro.